Então, queridos irmãos, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a cura e libertação do endemoniado gadareno, tá? Nós estamos no segundo dia da nossa semana de oração, que tem como tema cura, milagres e libertação por Jesus Cristo. E quem vai falar este assunto, que está em Marcos 5, é o missionário, irmão Pedro Viana, aqui da Aspar. Bom dia, irmão, seja bem-vindo. Obrigado. Saúdo a todos com a paz de nosso Salvador Jesus. Amém. 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 Eu gostaria de falar com vocês sobre 2 pontos. Primeiro, Marcos 5:1 e depois Mateus 8:28. Vamos tentar na nossa Escritura Sagrada. O primeiro ponto, Marcos 5:1. Voluntário? E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Tem outra versão? Sem ser gadarenos? Na minha tem assim: chegaram-se então do outro lado do mar, a terra dos Gerasenos. Muito bem. Vamos ver outro texto, Mateus 8:28. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Não sei se vocês perceberam que em Marcos fala de um endemoniado. Já em Mateus fala de quantos endemoniados? 2. Na minha versão, Gerasenos em Marcos e Gadarenos em Mateus. Porque Jesus, ao sair lá da costa do Mar da Galileia, que ele passou todo aquele dia ensinando as parábolas, ele não almoçou, não teve lanche da tarde, e ele pediu para que os discípulos procurassem o barco e atravessassem para o outro lado do lago, que ia dar exatamente nesses 2 locais. O local dos Gerasenos e o local dos Gadarenos. Porque ali era uma decápolis, eram 10 cidades. E esse local não era habitado por muitos judeus. Tinha alguns judeus, mas não tanto como ali onde Jesus começou ali a explicar as parábolas. Que era do outro lado do lago, parte ocidental. E então ele pediu para ter um pequeno descanso daquele dia apertado, muito trabalho. E ele se deparou, no final da tarde, no início da noite, uma grande tempestade. Mas Jesus estava dormindo, porque ele estava muito cansado. E tiveram aquela batalha enorme, como nós conhecemos a história, a noite toda.
E Jesus acalmou perto da manhã, da madrugada, acalmou a tempestade, e logo tudo fez uma calmaria. E quando o sol nasce, no outro dia, eles tiveram, em vez de uma calmaria, algo muito atribulado. Em vez de ter um café da manhã tranquilo, né, do outro lado da margem, houve uma grande tribulação. Eu gostaria que vocês acompanhassem essa grande tribulação. Eu não vou usar a versão de Mateus, mas vou ficar com o que Mateus diz, que é 2 endemoniados, não é um, porque o Espírito de Profecia, ele dá margem para a versão de 2 endemoniados. Então, vamos utilizar a versão de Marcos, que ela é muito fiel nos detalhes dos acontecimentos. Vamos lá, Marcos, capítulo 5. No verso 6. Capítulo que, irmão? Qual capítulo? Capítulo 5. Vamos ler, desculpe, não é o 6, é o 4. Porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Vocês lembram do pequeno vídeo, né? Ele quebrava as grades, quebrava as algemas. E no verso 4 faz menção, porque havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes. E então estava pendurado. Imagine eles vindo em direção a Jesus com pedaços de corrente pendurado nos braços, nos pés. E comenta o Espírito de Profecia, meus irmãos, que realmente cada passo que Jesus dava de dentro do barco para a terra era um passo que esses endemoniados davam em direção a Jesus, saindo do sepulcro, porque eles moravam ali nos sepulcros, nos cemitérios, né? E os passos foram se aproximando até que os discípulos, ao verem aquelas duas imagens que não eram mais de seres humanos, eram de bichos como animais, cabelo crescido, barba, você imagine o cabelo por sobre os olhos, quase não dando margem por uma visão, aquela imagem muito desfigurada de seres humanos. Mais de bicho, diz o Espírito Santo, do que de seres humanos. E imagina como ficou os discípulos. Diz a inspiração que eles fugiram, mas se apoderou um medo dele, e eles fugiram. Ninguém ficou perto de Jesus, mas Jesus ficou quieto. Jesus não correu, ele apenas deu uma pequena parada no lugar que estava. E no livro de Marcos, continuamos o verso 6, capítulo 5. Voluntário. E quando saiu o sol, este se queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Marcos 5, verso 6. 5. Desculpe, é Marcos 5, verso 5. E ao ver Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele. É o 5. Noite e dia, ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. A versão de Marcos aqui é muito fiel nesse detalhe, porque eles não tinham facas, mas o diabo colocou ali essa demanda para eles.
Eles pegavam os pedaços de rocha pontiagudos e começavam a cortar o peito, os braços, a coxa. Eles tinham poucas roupas, né? Há alguma versão que diz que eles não tinham roupa, mas alguma diz que tinha pouca roupa. E hoje, para os nossos dias, quando vimos os jovens tomando esse caminho para se cortar, não com pedras, mas eles usam gilete, usam facas, estiletes. Isso é uma possessão demoníaca que se apodera do ser humano para fazer essas coisas, porque eles fizeram isso. E Marcos comenta aqui no texto que realmente o demônio fazia isso com os seres humanos. Mas por que fariam isso? Eles gostam de enfeitar a casa que moram. Às vezes não é para matar, porque eles não queriam matar o endemoniado gadareno. Eles queriam só trazer marcas de que eles é quem dominava. E quem domina nosso corpo hoje? É os inimigos ou é o Espírito Santo? É algo que nós temos que refletir. Mas vamos continuar na versão de Marcos, no verso 6. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelho diante dele. Irmãos, eles dizem que o Espírito Profecia que ele estava rangendo os dentes. Ele não teve mais como prosseguir. Jesus, a mão que levantou e acalmou a tempestade algumas horas atrás, ali no lago, foi a mesma mão que levantou e disse: pare, não vá mais além. Os discípulos correram porque eles vinham de maneira ofegante, e isso causou um extremo na vida dos discípulos, porque eles estavam espumando, estavam rangendo os dentes. Quem não fica com receio de chegar perto de uma pessoa desse jeito? Toda pessoa tem, mas Deus coloca dentro de nós o espírito de coragem, o espírito para enfrentar o inimigo. E isso através de oração, jejum, determinação na questão da vida espiritual, como fez Natanael. Jesus disse assim: eu te conheço, eu sei quem tu és. És um homem de oração, um homem espiritual. Será que Deus te conhece nesta forma? Se não, vamos fazer uma mudança, porque dias virão em que o Espírito Santo vai se retirando cada vez mais desta terra e o espírito demoníaco se aposta dos seres humanos. E nós não podemos ser cobaia do inimigo. Antes sim, morada do Espírito Santo. Prosseguindo no verso 7. E gritou: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus, eu peço, não me castigue. Vamos aproveitar e ler logo o verso 7, que é uma continuação do verso 6, para termos uma ideia do que aconteceu. Foi o que a irmã leu, irmão. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. Desculpe, E deu-lhes não é poder. esse, irmão. Perdão. Não é esse. E quando viu Jesus, isso? Como a irmã já leu, E 7. clamando, com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Como as irmãs já leram o verso 7 por 2 vezes,
Vamos só complementar com o verso 8, para que tenhamos uma visão clara do acontecimento. Pois Jesus lhe dizia: sai desse Porque homem. Jesus tinha mandado: Espírito mau, sai desse homem. Impotente, diante de Jesus, o diabo fica sem força, porque essas palavras não foi endemoniado, mas o demônio. A força de vontade de sair do sepulcro em direção aos discípulos e a Jesus foi uma determinação do endemoniado. A luz espiritual iluminou a sua mente e ele tomou a decisão de ir. Mas na hora que ele para, que se ajoelha, diz o desejar de todas as nações, que ele vai se esforçando para pedir misericórdia de Deus para expulsar essas coisas ruins que estão dentro dele. O diabo toma a palavra e fala isso aí que vocês citaram no verso 7. E então Jesus vendo, porque Jesus conhece os propósitos internos da mente antes de nós proferirmos qualquer palavra. Conhecendo o propósito dos endemoniados, Jesus agora acrescenta a bênção no verso 8, né? Para que o espírito saia. Queridos irmãos, Deus, em sua bondade, quer mudar nossa vida, né, nesse sentido, né? No verso 10, verso 9, verso 10 diz assim: perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque são muitos. E verso 10, e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. 11, e uma grande manada de porcos passavam perto dali, num monte. E verso 12, os demônios rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles, né? Jesus, pela sua misericórdia e bondade, estava vendo ali no futuro uma geração que iria aceitar ele como seu salvador. No decorrer da história, irmãos, esses homens que moravam ali naquela região de Decápolis, eles não queriam a presença de Jesus, como diz o verso 19. Pediu para ele ir embora, os endemoniados ficaram tristes. Não, eu quero ir também. Mas Jesus falou para eles, no verso 20, que eles tinham que divulgar para os seus patrícios ali no lugar onde eles estavam. E, pela graça de Deus, foi interceptado o plano do inimigo em relação ao plano de Jesus. Porque o encontro do Nazareno com o Gadareno, houve uma explosão de apoio missionário. Em que sentido? Deus, Jesus, sabia que aquelas pessoas estavam cegas pelo desejo do ganho, desejo egoísta de ter mais coisas, e não atentaram para a bênção que chegou nas aldeias deles. Qual foi a bênção? Eles lutavam todos os dias, tentando passar por um caminho que dava acesso a outras aldeias e não podiam passar. Os demônios não deixavam, maltratavam, rasgavam as pessoas. E houve uma bênção ali, agora o caminho estava livre. Não tinha mais esse empecilho, mas o amor ao dinheiro deixou eles cegos. Eles viam no futuro que se Jesus e os discípulos permanecessem ali, eles iam perder mais manada de porcos, ia perder
quem sabe bois ou outros animais da época, e expulsaram. Não queremos. Mas Jesus, vendo que no futuro muitos iriam mudar de atitude, deixou que os espíritos maus fossem para os porcos. Mas se Jesus quisesse que eles não entrassem nos porcos, ele teria mandado eles ir para a casa deles sem ir para os porcos. Porque a casa deles é imensa, é essa terra toda, então eles podem morar em qualquer lugar. Veja bem, Deus conhece o coração. Jesus disse assim: vocês não vão conosco no barco, vocês vão para casa e vocês vão para todos os locais explicando a bênção que aconteceu. Qual foi a bênção? Vamos ler o verso 20, quem quer ler? Eu vou ler. Então ele foi embora. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Percebe que essa versão que a irmã leu é exatamente o que o dicionário explica. Se você colocar a versão de Marcos e a versão de Mateus, aí vai falar de Decápolis. E o que é Decápolis? É o que essa versão fala. São 10 vilas que tinham ali defronte do mar da Galileia. E era ali o trabalho missionário desses novos convertidos, né? Os dois ex-endemoniados, né? Agora, a assistência social mudou a estratégia, trocou a roupa deles, né? E o tempo que eles tiveram com Jesus foi mínimo, meus irmãos. Mas a bênção que eles contavam que Jesus fez pela vida deles mudou a vida de muitos ali naquelas 10 vilas, ou seja, Decápolis. Depois de muito tempo, Jesus voltou ali a Decápolis e ficou ali uns 3, 4 dias com eles, e grande multidão aceitou a fé. Mas por quê que aceitaram? Porque os dois ex-endemoniados fizeram o trabalho missionário de coração, com todo o gosto. E eles mudaram a sua visão, tiraram aquela ideia do egoísmo, do amor ao dinheiro. Então, isso é uma lição para nós, de que Jesus está próximo à sua volta. Por quê? Desde 1888, quando Deus enviou a mensagem, Wagner Jones, para que nós lançássemos o nosso eu no pó e colocasse dentro de nós o Espírito Santo e mudasse a nossa estratégia de vida para o recebimento da chuva serôdia. Então, esse é o desejo de Deus para a sua igreja hoje, na atualidade. Assim como deu a oportunidade para aqueles 2 homens fazer a diferença, Ele quer que você e eu façamos a diferença. Que Deus nos ajude. Amém. Amém. Amém.